Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Lendas do Universo DC, o Quarto Mundo de Jack Kirby, volume 2. Eu comentei já o volume 1, teci vários elogios, mas eu tenho tido o costume aqui no canal de sempre fazer um vídeo sobre o segundo número de uma série. Por quê? Para dizer se as impressões que eu tive no primeiro números se confirmam ou não. Eu sei que isso aqui é uma republicação e que na verdade aqui eu não estou exatamente falando do segundo número de uma série, mas aqui nós temos a coletânea de vários títulos que saíram sob esse título Quarto Mundo. Mas ainda assim eu achei que valia a pena dividir uma segunda impressão, né? A segunda impressão, porque para mim esse material, embora tenha sido lançado lá atrás, é um material inédito, nunca havia lido. Bom, vamos lá, né? Dando assim, entregando logo minha segunda impressão. Isso aqui está cada vez se mostrando mais um dos grandes lançamentos de 2019. Cara, é um gibi que realmente é um clássico. E é interessante que quando eu era garoto, e na verdade assim, até a adolescência, sempre que eu ouvia a palavra clássico ser aplicada a um filme ou a um livro, logo na minha cabeça vinha a ideia de que seria chato. Um clássico seria algo que eu deveria me esforçar por gostar, sabe? Que escondia suas riquezas sob uma camada de chatice e só alguns poucos iluminados poderiam ter acesso e gostar daquilo. Sendo que, na verdade, às vezes eu até achava que algumas pessoas forçavam ao dizer que gostavam. Bom, havia alguma intuição de verdade nisso que eu pensava. É claro que há obras que demandam um envolvimento maior e que uma apreciação superficial não permite que aquilo que é a riqueza que está lá seja percebida, que o valor da obra seja percebido. Além disso, assim, pode acontecer que eu não tenha as ferramentas para explorar aquela obra. Tudo isso é verdade. Mas, assim, botando entre parênteses todas essas ponderações, cara, com o tempo eu fui descobrindo que boa parte dos clássicos era extremamente agradável de ser lido. Falando da literatura, por exemplo, cara, eu lembro quando eu li pela primeira vez, sei lá, o Shakespeare, ou quando fui pegar o Machado de Assis para ler, cara, muito bom. Era bom não só porque tinha coisas profundas, mas porque era prazeroso, era agradável. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, como eu falei, aqui com o Quarto Mundo de Jack Kirby, eu estou lendo um clássico dos quadrinhos de super-heróis. Estou lendo um clássico, uma proposta que foi pensada realmente para marcar a época. Jack Kirby queria escrever uma grande obra. E é algo que é muito agradável de ler. Muito agradável mesmo. É aquele gibizão de super-heróis, sabe, minha gente? Gibizão mesmo, assim. Tudo que torna o gênero de super-heróis legal, tá aqui. De verdade, assim, tudo, né? E, no entanto, tem muito mais também. E algo que é muito bacana aqui é que o Jack Kirby ele não está desconstruindo os super-heróis ou algo do tipo. Isso vai acontecer mais pra frente. Ele está contando uma história que reafirma as características dos super-heróis. Vou mostrando para vocês os desenhos, que são do Kirby também. Eles são personagens nobres que enfrentam um mal terrível e em situações que estão quase que além da imaginação. E assim, por que eu estou frisando isso e eu acho isso muito legal? Porque às vezes eu tenho a impressão de que para algumas pessoas uma história de super-heróis só é boa quando tenta não ser uma história de super-heróis, sabe? Quando na verdade ela é uma outra coisa, que não uma história de super-heróis, aí sim ela é boa. Gente, claro que a crítica dos super-heróis e a desconstrução gerou muitas histórias boas, histórias excelentes. É claro que as histórias de super-heróis podem e devem ser tensionadas, né? Claro, claro. Mas assim, só que além disso, não é só a crítica aos super-heróis, a desconstrução que gera histórias boas. A celebração deles gera histórias boas também. E nesse sentido, o Quarto Mundo de Jack Kirby é uma certa celebração e uma excelente história de super-heróis nesse sentido. Claro, é claro que isso, o fato de ela ser a celebração, trazer todas as características que definem talvez um gênero, embora é discutível se super-heróis é um gênero, mas toda uma maneira de contar histórias, conceitos que são apresentados, cara, claro que tudo isso está presente aqui não impede que a história traga inovações. A maior das inovações talvez tenha sido a maneira que ela foi lançada. Como eu comentei no primeiro vídeo, Quarto Mundo, uma espécie de nome guarda-chuva para uma série de títulos. Novos Deuses, Povo da Eternidade, Jimmy Olsen, Amigo do Superman e Senhor Milagre.
E todos esses títulos, eles eram quinzenais, e eles traziam pontos de vista diferentes sobre o confronto épico entre os deuses de Apocalipse e Nova Gênese. E a Terra está no meio desse conflito, porque na Terra se esconde o segredo da equação antivida. Esse segredo que anula a vontade de todos os seres vivos e permite que eles sejam extremamente obedientes. Darkseid quer isso para impor sua vontade sobre o cosmos. Ou seja, isso aqui são todos esses títulos, eles se alternam e estão focados para essa história, né? Na prática havia um título a cada 15 dias. Só que esses títulos, eles, embora façam parte de uma mesma história cósmica, cada um deles funciona sozinho. Cada um deles é como se abordasse uma faceta desse grande confronto entre Apocalipse e Nova Gênese. Isso não existia na época. Ou seja, o Jack Kirby está inovando dentro do gênero dos super-heróis, mas sem desconstruir os mesmos, mostrando as possibilidades que eles traziam. Ou seja, na prática havia um título a cada 15 dias nas bancas, apontando, né, dimensões diferentes da mesma história, cada título tinha sua própria história, e isso montava um todo de um grande épico. Bom, né, nessa segunda edição aqui, as situações já estão montadas, né? E nós vimos, as situações foram montadas no primeiro volume dessa coleção. Aqui nós temos as seguintes edições. Superman, o amigo dos... Jimmy Olsen, o amigo do Superman, 137 e 138. O Povo da Eternidade, 2 e 3. Novos Deuses, 2 e 3. E Senhor Milagre, número 2. Essas edições, claro, fazendo referência, embora esteja traduzindo, as edições originais norte-americanas. Como as situações já estão armadas, o Jack Kirby pode passar ao desenvolvimento, à apresentação dos desafios. Mas o que chama a atenção é a grande quantidade de conceitos e personagens a cada edição. Parece que em cada número o Jack Kirby traz uma novidade, sabe? Cara, os vilões, tem vilões que são muito legais, assim. O Mantis é um bom vilão, aparece logo na primeira história, mas tem a Vovó Bondade. A Vovó Bondade é um baita personagem. Ela é uma espécie de evolução da madrinha má, da madrasta má dos contos de fadas. Ela tem as crianças, ela tem um relacionamento abusivo com elas, estabelece uma lógica difícil, uma lógica doentia das crianças em relação a elas. As crianças têm muito medo dela, ela tortura essas crianças e faz com que as crianças a amem, se sintam presas a ela. A amem talvez seja exagero, mas que se sintam presas e afetivamente dependentes. Essa Vovó Bondade tem um amor a si tão grande que se traduz em um relacionamento abusivo com todas essas crianças que estão no entorno dela. Crianças que cresceram. Quando eu falo crianças, vários são adultos que estão lá presos a essa Vovó Bondade. Deixa eu mostrar a Vovó Bondade para vocês aqui na história. Outro personagem bem bacana que aparece aqui é o glorioso Godfrey, que é um personagem que... Eu mostrei a vovó, não sinalizei bem, né? Esse glorioso Godfrey é um personagem que trabalha o tema da manipulação da religião. Ele é um líder religioso que realiza lavagem cerebral nos seus seguidores, e ele, assim, faz com que esses seguidores façam as coisas, assim, coisas abomináveis, coisas terríveis, esse personagem. Deixa eu achar o glorioso Godfrey para mostrar para vocês. É outro vilão que é muito interessante aqui, o glorioso Godfrey. Outro vilão que é muito legal, e a gente vê que Darkseid ataca a Terra em várias frentes. Por fim, há um que não é um vilão, mas é uma espécie de encarnação da morte, que é o Corredor Negro. E aqui, esse Corredor Negro lembra um pouco o Surfista Prateado, olha só. Ele usa esquis, ele viaja pelo cosmos, mas ele chega trazendo a morte. E é uma coisa bacana porque ele lembra o Surfista Prateado, o conceito do Surfista Prateado, mas também o conceito do Thor, porque ele se une a um humano que não é um humano que é manco como o Thor, mas é um tetraplégico. E ele se une a esse humano e de vez em quando o humano o vira. O tetraplégico é até mais radical, na verdade esse humano, ele a mente funciona, mas ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar, situação, e esse homem que está preso numa cama se torna uma das entidades mais poderosas do
o universo. Cara, tudo isso assim, cara, em cada edição, cara. Cada edição parece um amontoado de conceitos, personagens e vilões. Não só personagens e vilões, tá? Tudo bem que os vilões são personagens, mas assim, coadjuvantes e vilões. Muito legal mesmo, assim. E um ponto positivo que eu mencionei e agora eu quero frisar um pouco melhor é que as histórias elas abordam diversas dimensões da mesma guerra. E essas dimensões vão desde o ponto de vista dos terráqueos, do ponto de vista dos deuses. O Walt Simonson escreveu um prefácio que está aqui no começo da edição que ele explica muito bem como cada título abordava a guerra entre Nova Gênese e Apocalipse. De tudo que sai de super-heróis no Brasil hoje em dia, isso aqui é uma das coisas que eu mais estou curtindo mesmo, quadrinho dos anos 70. Outra coisa que eu estou curtindo muito também, que é já lá dos anos 80, mas também está nessa coleção, é a Liga Cômica. Só li o primeiro volume, mas gostei bastante, assim. Bom, como eu disse no primeiro vídeo, eu reafirmo aqui. O que nós temos é um grande mestre dos quadrinhos se esforçando por criar uma grande obra. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais confuso do que o primeiro, que foi mais estruturado, mas é porque eu quis só dividir essas segundas impressões com vocês também. Se estiver gostando, bota aí nos comentários o que você está achando, se você gosta do Jack Kirby, está lendo isso aqui, que outros trabalhos de Jack Kirby você curte? Põe aí, não deixa de comentar não. Além disso, não deixa de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de deixar o like se você tiver gostado do vídeo, compartilhar o vídeo também, mostrar para outros e é claro, né, sempre deixo o link da Amazon aqui caso vai fazer alguma compra nessa loja. Inclusive lá tem o Quarto Mundo de Jack Kirby. Vou deixar o link também, não só o link geral da Amazon, mas o para cada número que já saiu dessa série aqui. Caso você faça uma compra lá, você ajuda demais o canal a se manter e melhorar. É isso, um abração e até o próximo vídeo.